Apesar de serem filmes bem diferentes em questão de estilo, de imagem, de história, Conclave me lembrou bastante Oppenheimer. Como assim Conclave lembrou Oppenheimer? Calma que eu explico. Os dois filmes eles vão ter o Oppenheimer, uma cinebiografia de Oppenheimer, e Conclave, um filme sobre um conclave que o Papa morre, então todo aquele processo de votação para escolher o novo Papa, teoricamente seriam filmes com uma abordagem mais tradicional, se a gente pensar na premissa deles, né? Aquele chamado Oscar bait, coisa do tipo, que a gente tá cansado de ver, por exemplo, cinebiografias que repetem a mesma fórmula. Só que o Nolan faz lá em Oppenheimer é justamente transformar isso em um thriller cheio de reviravoltas e que, acima de tudo, vai focar na individualização dos problemas, né? Então os problemas não são exatamente a guerra, não é o Japão que é afetado pela bomba atômica, não é nem necessariamente os problemas éticos dos Estados Unidos, mas tudo isso é internalizado naquele personagem, nos conflitos morais dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele deve fazer, aquilo que ele tem que ponderar, o lado que ele tem que escolher. Aqui em Conclave vai acontecer algo muito semelhante. O Edward Berger vai transformar o filme em um thriller. Os dois filmes, por exemplo, têm trilhas sonoras muito chamativas, né? Aqui parece que não está acontecendo nada e de repente a trilha dá um tom de suspense, ou um tom de grandiosidade em alguns momentos que para mim funciona bem, ao mesmo tempo que tudo vai estar internalizado no personagem do Ralph Fiennes. Mais do que o conclave em si e todas as questões políticas, todas as questões de trama que envolvem esse conclave e todas essas negociações, essas conversas pelo escuro, que algumas a gente vê, muitas a gente não vê, tudo vai estar focado nesse personagem. O que importa são os conflitos morais dele, os conflitos éticos dele, a relação dele com a fé, ele fazer o que ele acha certo, o que ele acha errado, ele se posicionar ou não. Nesse sentido, até a personagem da Isabella Rossellini vai lembrar muito a personagem da Emily Blunt lá em Oppenheimer. Uma personagem que ela é silenciada pela história, mas ela vai ter um momento específico onde ela tem voz e aquilo vai ser muito relevante. Claro, como eu disse, filmes diferentes, até a abordagem narrativa, o Nolan vai trabalhar com toda a questão do tempo, flashbacks e tudo mais, vai até criar de alguma forma, por meio dessa narrativa, alguns momentos para serem revelações mais apoteóticas, plot twists mais apoteóticos, enquanto Conclave é muito mais linear e eu acho que até as reviravoltas aqui elas são muito mais impactantes, mais suaves, elas funcionam até melhor para mim dentro da narrativa. Mas acho curioso como esses dois filmes eles fogem um pouco da abordagem tradicional do Oscar que se espera para essas premissas, para levar um tom mais de thriller, ao mesmo tempo que um thriller bastante introspectivo. Eu pensava bastante nisso durante o filme, ainda que eu pessoalmente goste mais de Conclave do que Oppenheimer. Dos filmes cotados para o Oscar desse ano, para mim Conclave é o que eu mais gostei, pelo menos os cotados para melhor filme. Mas agora, antes de sair dessa comparação com Oppenheimer, para você que gosta do canal e quer manter esse canal existindo, considere se transformar em membro por apenas R$ 6,90 por mês. Você ajuda muito o canal a continuar existindo. Também deixe no primeiro comentário fixado as minhas outras redes sociais. Eu tenho um cineclube bem legal que esse mês a gente vai debater sobre John Ford. Eu tenho um curso bem extenso sobre cinema para quem quer se aprofundar mais em cinema, para debater cinema, para se transformar em crítico de cinema, ou já é um crítico e quer se aprofundar mais. Confere aqui embaixo, tem até uma aula gratuita no primeiro comentário fixado, assim como as minhas outras redes sociais. Bom, Conclave é o novo filme do Edward Berger, que ganhou um pouco mais de conhecimento de forma geral, né, até por conta da academia, por causa de Nada de Novo no Front, que foi extremamente indicado no Oscar, ainda que para mim Conclave seja um filme bem superior a Nada de Novo no Front, aqui um filme com um grande elenco, uma grande atuação do Ralph Fiennes, uma grande atuação do Stanley Tucci, uma bela atuação da Isabella Rossellini, muito não dito. Isso eu vou abordar um pouco aqui, além de John Lithgow, entre tantos outros, um grande elenco mesmo, todos muito bem, e um dos filmes mais elegantes do ano, mas não simplesmente um filme elegante porque ele quer soar bonito, como se isso fosse mais artístico, mas a ideia de composição, a ideia de enquadramento aqui nesse filme vai dizer muita coisa, como ele posiciona esses personagens, como ele trabalha essas cores e esses elementos visuais, né? Como essas cores e objetos se combinam
dentro dessa relação com os personagens no plano, né? O que a gente chama muito de blocagem, a escolha de onde cada um desses personagens vão estar posicionados em relação à câmera e mostrados em relação à câmera. Acho que é um trabalho muito bom. Um filme que ele vai estar, acima de tudo, trabalhando muito com essa lógica da tradição e da renovação, ou do olhar para frente, ou da mudança. Tudo isso vai estar muito bem trabalhado, claro, em texto de uma forma mais evidente. Então a gente vai ter o personagem do Stanley Tucci como alguém que não quer retroceder dentro daquela, ou pelo menos de uma forma inicial, parece que ele não quer retroceder em relação ao que ele vê, os avanços, alguns avanços da Igreja Católica, se diferenciando de alguns outros que concorrem ali pelo papado, mas também, e é onde eu mais gosto, é como ele vai trabalhar isso dentro de uma lógica de sutilezas mesmo, né? Então a gente vê aquele que concorre, o cardeal que concorre como sendo o mais conservador, mas ele tá fumando um vape, por exemplo, né? A ideia de tradição, mas eles estão ali fumando um cigarrinho e usando uma mala meio descoladinha, né? E aí que eu falo que o trabalho visual, as escolhas visuais são bem interessantes. A gente vê todos aqueles cardeais chegando, vestidos e tudo mais, que representa a tradição para aquela votação para Papa, mas eles estão usando malas descoladas, coloridas. Eles estão fumando vape, eles estão usando um iPhone. Então o filme já desde o início está trabalhando muito bem essa relação, não só em texto, mas em escolhas visuais também. Mas como eu disse, aqui diferente de Oppenheimer, por exemplo, o filme ele não vai trabalhar com flashback, ele não vai trabalhar com muitas daquelas revelações de mostrar pra gente mesmo, mas muitas coisas vão ficar sugeridas, e é aí que ele cria muitas das suas reviravoltas, né? É um filme que ele vai puxando a gente por meio de reviravoltas, de derrubar cada uma daquelas peças em uma nova reviravolta, ao mesmo tempo que tudo isso está internalizado nessa grande atuação do Ralph Fiennes. E aí, uma abordagem, né, que se diferencia ao mesmo tempo que a gente vê tudo muito grandioso, o filme vai o tempo inteiro focar em closes dele, né? Focar em algo que aproxima muito a gente do personagem em cada escolha difícil que ele vai tomar. Então, ele que é o personagem que tá em conflito moral, em conflito com ele mesmo, em conflito com a fé dele, e ao mesmo tempo em um conflito de o que ele acha que teoricamente seria o certo, mas se ele fizer o que ele acha que é certo, pode não ser o melhor para a instituição. Mais do que isso, pode não ser o correto, o que ele acredita, os valores dele, o que ele acredita para a fé. Então ele é esse personagem que é colocado numa balança e precisa se posicionar. E aí nesses momentos que o filme sai do maior, sai do grandioso, sai daqueles grandes planos, daqueles muitos cardeais chegando para focar no menor. Vai criar até alguns contrastes muito legais por meio de fotografia e montagem nesse sentido, decupagem, né, acima de tudo, que combina essas duas coisas, da gente ver aqueles vários cardeais com toda aquela roupa que vai misturar cores mais frias, ou cores como preto e branco com o vermelho, por exemplo. A gente vê todos aqueles muitos personagens como se estivessem julgando ele, e aí corta pra ele sozinho no plano. O filme vai trabalhar isso muito bem o tempo inteiro. Essa fotografia que vai em momentos específicos onde tem conversas secretas, vai se usar mais do escuro ou do chiaro escuro com apenas um foco de luz. Eu acho um trabalho muito bom de design de produção e de fotografia, e acima de tudo o que combina tudo isso na direção do Edward Berger. Um filme, como eu disse, ele vai ser puxado por meio das reviravoltas, pode dividir muita gente nas reviravoltas finais, mas eu acho que é uma reviravolta esperada, não no sentido da gente saber o que vai acontecer exatamente, mas é um filme que pede essa grande reviravolta, pede essa reviravolta para a escolha que todo aquele filme se direciona do Conclave, uma escolha que vai passar sempre pelo personagem do Ralph Fiennes. Então a gente fica se questionando o tempo inteiro qual vai ser a reviravolta final, mas a gente sabe que vai ter uma reviravolta final. O filme até fica sugerindo o tempo inteiro que talvez a gente esteja sendo enganado por esse personagem quando todos os outros falam. A gente reconhece a sua ambição, a gente percebe a sua ambição por mais que você tenta esconder. Será que a gente vai chegar lá no final e esse personagem está passando a perna em todo mundo, inclusive no público, ou tem alguma outra revelação diferente? Os personagens são muito secretos. Tem o cardeal que chega ali que ninguém conhece, que a gente sabe muito poucas informações sobre ele. Então é nesse sentido que o Edward Berger pega essa história, que teoricamente seria algo mais com uma cara de Oscar, e transforma nesse thriller, não num thriller de ação, mas num thriller quase de suspense, de descobertas, de tomada de decisão desses personagens. Eu acho um trabalho bem interessante. Conclave
dos filmes, eu acho um ano bem fraco pro Oscar, tá? Mas dos filmes que provavelmente serão indicados a melhor filme, Conclave é o que eu mais gosto, o filme que deve ser indicado em filme, muito provavelmente em direção, certamente em ator, com uma possibilidade de ator e atriz coadjuvante, né, principalmente atriz coadjuvante para Rossellini, roteiro, entre outras categorias, né, design de produção é possível, fotografia, figurino, entre outras coisas. Como eu disse, a personagem da Isabella Rossellini, só para fechar, eu gosto muito também de como o filme trabalha ela dentro dessa lógica de que todos os personagens estão precisando se posicionar de alguma forma. Ela é uma personagem que pouco fala, né? Ela tem um momento que eu disse de fala, mas diferente da personagem da Emily Blunt, que quase sempre fica escanteada para aquele momento ela brilhar, a personagem da Isabella Rossellini, no não dizer, ela está tomando decisões e está tomando um lado o tempo inteiro. Então, ela sabe que está acontecendo ali alguma coisa atrás da porta. Ela abrir a porta ou não abrir a porta é uma decisão. Ela escanteada de lado, mas percebendo, escutando ou deixando um computador aberto logado, tudo isso são decisões que a personagem está tomando. É interessante, inclusive, que a gente quase o tempo inteiro está com o personagem do Ralph Fiennes. A gente só vê praticamente que o personagem do Ralph Fiennes está vendo quase o tempo inteiro, com exceção de momentos específicos que o filme adota o ponto de vista ou mostra a personagem da Isabella Rossellini fazendo alguma coisa. É quase como se ela fosse a segunda personagem mais relevante, apesar dela pouco dizer dentro daquela ideia de instituição, e até o trabalho em cima dela vai ter alguma relação com a revelação final, que, como eu disse, pode dividir mais o público. Gostei bastante de Conclave, acho um trabalho interessante do Edward Berger, ficou curioso. Ele já tem filme agora, né, em 2025 de novo programado, fico interessado para o próximo filme, acho esse filme melhor do que o anterior. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais. Se gostou, deixa like, se inscreve, tem muita gente que vê os vídeos, mas não dá like e não se inscreve, ajuda muito o canal a crescer também. Considere se transformar em membro, por hoje é isso e corta.